Bom dia a todos e bem-vindos ao webinar sobre o Retrivo. E hoje vamos aqui abordar alguns aspectos, nomeadamente qual o problema que o Retrivo por si vem resolver, perceber o que é de facto este software Retrivo, analisar as funcionalidades mais relevantes, ver também alguns casos de uso na prática da forma como o Retrivo está implementado, pode ser implementado, e depois vamos a uma parte mais prática da demonstração e no final poderão colocar algumas questões relativamente ao funcionamento do sistema. Então, a primeira coisa, um aspecto muito importante é perceber qual é o problema que este software vai resolver e porque é que ele é necessário no contexto da comunidade. E há um aspecto muito importante que ele vai resolver que tem a ver com a dispersão da informação, em que o facto de nós termos hoje em dia cada vez mais sistemas dispersos em diferentes locais, cada um com a sua forma de trabalhar, com a sua organização da informação, etc., implica que para o utilizador final, por exemplo, se ele quiser ter acesso à informação, essa informação vai estar dispersa em diferentes sistemas, em diferentes endereços, etc. Por outro lado, também para uma instituição que possui vários sistemas, é sempre complicado divulgar e implica duplicar, triplicar o esforço daquilo que é a divulgação da informação perante o seu cliente final. Por outro lado, o acesso aos conteúdos per si acaba por ser também dificultado quando temos informação que por vezes está relacionada, mas uma é de uma dimensão mais científica, outra mais administrativa, etc., e estão em diferentes locais, do qual, de um lado, não temos acesso ao outro sistema. E depois também o facto de podermos ter nestes diferentes sistemas interfaces, funcionalidades de pesquisa totalmente diferentes que nem sempre conseguem, digamos, uma boa funcionalidade e uniformidade em termos de pesquisa da informação. E de alguma maneira são estes os problemas que o Retrivo vem resolver, além de trazer também mais alguns aspectos interessantes que vamos agora apresentar. Então, o que é o Retrivo enquanto software? Ele é genericamente utilizado definido como um agregador de conteúdos que tem também uma possibilidade que é a pesquisa federada, que vamos ver já daqui a pouco o que é este conceito. Portanto, o Retrivo é um portal que permite a pesquisa e a recuperação de conteúdos que estão em diferentes fontes de informação externamente, digamos, ligados, e que permite dar ao utilizador final um ponto único para o acesso à informação e à obtenção, digamos, de um objeto, que pode ser um PDF, uma imagem, ou um serviço, como por exemplo pode ser a reserva de um livro na biblioteca. Portanto, os contextos de utilização do Retrivo acabam por ser bastante diversificados. E esta questão da diversificação do próprio Retrivo, do ponto de vista das fontes de informação, do próprio conceito, acaba por nos levar aqui a alguns aspectos que acho que são importantes nós considerarmos. Por um lado, tem a ver com a questão da personalização de todo o sistema. Desde o conceito do serviço que vocês vão disponibilizar ao cliente final, o interface gráfico que vai ter, a pesquisa e os campos que vão ter disponíveis, os metadados que vocês vão poder recuperar das fontes de informação e disponibilizar ao utilizador para efeitos de pesquisa, que tem a ver depois e impacta também na questão dos filtros que vão ser utilizados, tudo isso é personalizável e adequado, digamos, àquilo que poderá ser o vosso contexto de aplicação. Um outro aspecto também muito importante tem a ver com o controlo e a gestão diária, digamos, deste sistema. Por norma, é um sistema que, numa fase inicial, existe uma configuração, parametrização das fontes de informação, mas depois é um sistema que, por si só, funciona, atualiza automaticamente toda a informação e, portanto, não implica, digamos, um esforço adicional de gestão a longo prazo. Contudo, vocês têm sempre o controlo relativamente àquilo que acontece no sistema através de relatórios diários das tarefas que foram executadas, ou seja, a atualização das diferentes fontes de informação,
e também estatísticas sobre os conteúdos que vocês têm lá, as fontes de informação e os processos de agregação que foram desenvolvidos. E, portanto, isso permite-vos perceber, por exemplo, facilmente se uma fonte de informação está a falhar e por que razão está a falhar. Um outro aspecto também muito importante e uma característica que é transversal a várias áreas do sistema é que é bastante interoperável, na medida em que nós temos uma flexibilidade muito grande naquilo que é mapeamento de metadados, e isso tem a ver também com a possibilidade de colocarmos dentro do retrievo uma série diferenciada de fontes de informação ao mesmo tempo, ou seja, posso ter vários tipos de fontes de informação e depois no retrievo elas ficam, de certa forma, uniformizadas para o utilizador final. E como vimos também, podem ser utilizados diferente tipo de sistemas, desde um catálogo da biblioteca, um repositório científico, uma revista, etc. Portanto, estas são algumas características, de certa forma, que distinguem o retrievo. Vamos passar agora à parte mais prática, concreta, de como é que o retrievo depois funciona no dia a dia. O primeiro processo que vai existir sempre tem a ver com a recolha de metadados. E a recolha de metadados pode ser oriunda de diferentes sistemas, que já falamos aqui, que fazem ou não parte, digamos, do portfólio de serviços ou de produtos da Keep Solutions, e é neste aspecto que também queria focar que qualquer sistema externo que seja interoperável pode ser utilizado com o retrievo, e mesmo que não seja, também poderá ser utilizado através de alguns métodos de importação de informação que vamos ver mais à frente. Portanto, o processo, digamos, diário do retrievo inicia com a recolha de metadados das diferentes fontes de informação. Esse é um processo que é automático, a partir do momento em que fica configurado, e pode ser parametrizado para ser utilizado, por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente, como entenderem. E o que acontece é que existe uma cópia dos metadados apenas, não dos objetos digitais, da fonte de informação para o nó central, digamos, que é o retrieve. A partir desse momento, é permitido ao utilizador efetuar pesquisa sobre esses metadados que foram agregados nesse nó central. E é a partir daí que o utilizador poderá ter acesso depois a uma lista de resultados das diferentes fontes de informação, mas unificada, digamos assim, e a partir desse momento o utilizador pode ter acesso ao conteúdo original, que pode ser algo que está numa fonte ou noutra, que pode ser um objeto físico que pode descarregar, ou pode ser um serviço que esteja disponível no sistema base, digamos assim. Um aspecto também aqui importante é que o retrievo nunca usa ou coloca, digamos, os objetos digitais do seu lado, encaminha sempre o utilizador para a fonte de informação. Uma outra característica muito importante que tem a ver com esta dimensão da interoperabilidade é a questão de poder o próprio portal retrievo, que agrega uma série de fontes de informação distintas, que pode ter uma dimensão institucional, uma dimensão mais de rede regional ou nacional, pode por si só depois integrar com outros portais acima dele, ou seja, ele vai agregar essa informação, uniformizar a informação de metadados e depois expor para outros portais, como por exemplo o Portal Europeu de Arquivos ou a Europeana, entre outros que possam existir e que possam ser utilizados até noutra área que não seja da questão de arquivos ou de bibliotecas digitais e de cultura. Quais são as principais funcionalidades do retrievo? Existem várias, nós não vamos aqui entrar em pormenores em todas elas, nem vamos abordar todas elas, apenas as principais. Um aspecto essencial daquilo que é o retrievo é um mecanismo avançado de pesquisa simples, pesquisa avançada, com possibilidade de filtrar a informação, que vamos ver a seguir. Tem também as diferentes fontes de informação que nós podemos integrar, e isso tem a ver depois com toda a panóplia de software que existe disponível e que seja, digamos, interoperável. O facto de ser interoperável vai permitir facilitar o processo de integração
e se não for interoperável, vai poder também integrar no mesmo, mas num processo mais manual. Outro aspecto que também é muito importante nesta linha da interoperabilidade é a questão de suportar diferentes esquemas de metadados que dependem sempre do sistema fonte e que depois são moldados para criar um novo modelo uniforme, dependendo das fontes de informação que nós vamos ter no nosso central, digamos assim. Outra característica que para mim é muito importante é permitir que quem vai gerir este serviço possa alterar uma série de informações através do interface web. Ou seja, se eu quiser alterar a página sobre o meu serviço ou a informação que está disponível na página inicial, eu posso fazer isso diretamente através da administração do sistema e não preciso de contratar alguém para poder ir ao código, fazer alterações, etc. Um outro aspecto também muito importante é podermos ter estatísticas sobre diferentes áreas e depois também ele poder expor a informação que tem como data provider para outros sistemas acima dele. Do ponto de vista dos metadados e da gestão de metadados no próprio Retrievo, recordando aqui alguns aspectos básicos, temos aqui um exemplo de um sistema DSpace, que é um repositório institucional, que do lado esquerdo temos a vista que normalmente o utilizador normal vai ter quando consulta um trabalho no repositório e toda aquela descrição de metadados que está disponível é depois transposta para, neste caso, o interface, o IPMH, que é o que nós estamos a ver do lado direito, e esta informação, de certa forma, o Retrievo vai ler, que é uma informação orientada para máquinas, e vai transformar esta informação ou mapear esta informação para outro modelo de dados no contexto do Retrievo. E basicamente a este processo nós designamos isto como um conector. Ou seja, no contexto do Retrievo, um conector é uma junção entre um determinado protocolo, neste caso pode ser o AIPMH, que depois vai ter um esquema de metadados associado. Eu dou aqui alguns exemplos, como por exemplo o DSpace poderá ter um ou outro esquema de metadados disponível na fonte e poderemos usar esse esquema de metadados para depois mapear com o Retrievo. E para cada esquema de metadados e cada sistema vamos ter um conector diferente. Existe já uma panóplia muito grande de conectores disponíveis para estes sistemas que nós já temos vindo a falar, mas poderemos sempre desenvolver outro conector para outro sistema novo ou outro esquema de metadados para qualquer um destes sistemas. E, portanto, é mais uma característica que tem a ver com a possibilidade de nós personalizarmos totalmente aquilo que é a integração no Retrievo relativamente aos metadados. Em termos de conceito geral, temos aqui três formas distintas que vamos ver a seguir de importação da informação, através da interface do IPMH, ou do protocolo Z3950, ou através de importação de metadados através de CSV. Para cada um deles poderemos ter vários esquemas de metadados incorporados e depois o Retrievo o que vai fazer é mapear essa informação, guardar essa informação e depois disponibilizar toda essa informação unificada para o interface do utilizador, para a API e também para o interface do IPMH para integração em outros portais, por exemplo. Um outro aspecto também muito importante é que não só a informação de metadados é importada, mas também permite depois termos filtros ou os facets associados no processo de pesquisa. E isso permite-nos depois efetuar um processo de pesquisa e refinar de acordo com os campos que nós temos disponíveis. Isso torna todo o sistema muito mais configurável e versátil para o utilizador final e para quem disponibiliza também o produto em si. Já falamos aqui dos vários processos de agregação da informação. Existem aqui três modos de recolha que vamos analisar e basicamente estes três modos são a pesquisa federada, é uma pesquisa que é remota, mas em tempo real, ou seja, o Retrievo vai, naquele momento, fazer uma pesquisa à fonte da informação
a fonte de informação devolve os resultados e o retrievo vai apresentar. E esse é o conceito da pesquisa federada. Temos o protocolo mais comum, que é o IPMH, que permite ter uma cópia local dos metadados e por isso torna o processo de pesquisa muito mais rápido. E tem também outra característica que é a agregação, poderá ser, por exemplo, diária, semanal, mensal, e é um processo totalmente automático, que já tem muita maturidade, portanto é um protocolo que tem mais de 20 anos, e que é, digamos, a forma mais simples hoje em dia de integrar uma fonte de informação no Retrieve. E depois temos a última opção, que é, no fundo, qualquer outro sistema que não seja interoperável através de um protocolo de pesquisa federada ou do IPMH, poderá sempre importar os dados, e isso é um processo, digamos, manual, que implica criar um CSV com todos os metadados e depois é importado para o próprio sistema. Portanto, em termos do IPMH, há uma característica aqui muito importante, que tem a ver com o facto do Retrieve ter duas componentes deste protocolo. Por um lado, é um service provider, ou seja, disponibiliza os metadados das fontes de informação para efeitos de pesquisa, que é o modo normal, e depois temos a outra parte em que os próprios dados que ele vai buscar são disponibilizados para outros serviços externos e, portanto, ele é também aquilo que se designa como um data provider, ou seja, ele disponibiliza todos esses dados que tem para outros serviços. E, portanto, tem esta dualidade, digamos, de funcionamento através do protocolo IPMH. A pesquisa federada é outra pesquisa de agregação de informação, permite ir buscar informação, por exemplo, a várias fontes que utilizem este protocolo, e esses resultados são apresentados ao utilizador. Temos aqui um exemplo, por exemplo, de uma pesquisa em que, ao efetuar a pesquisa no Retrieve, vai existir ali um processo, digamos, em simultâneo, ou seja, nós vamos ter, por um lado, a lista de resultados existentes já através do IPMH, por exemplo, ou de uma importação CSV, e, entretanto, ele vai procurar e recuperar informação a outros sistemas externos, que depois nos vai dar aqui, digamos, uma mix entre os resultados que nós já temos, mais aqueles que foram recuperados de fontes externas, e depois uniformiza isso tudo para o utilizador poder ter acesso a todos os resultados no mesmo local. Portanto, estamos a falar aqui de alguns segundos que o utilizador tem que esperar, mas também, por outro lado, que permite ter um maior número de fontes de informação integrados no processo de pesquisa. A última parte que falamos é esta questão da importação de CSV, ou seja, não existindo outra forma, esta é uma das formas possíveis e acaba por ser bastante simples de exportar qualquer informação de uma base de dados ou de um sistema para um formato CSV, que é um formato também bastante simples, e depois pegar essa informação que é importada. Do ponto de vista do utilizador, este processo acaba por ser igual a qualquer outro, ou seja, a informação de metadados, a descrição, etc., tudo isso fica igual como se ele fosse integrado através do IPMH ou de pesquisa federada. Relativamente à arquitetura e aos diferentes componentes daquilo que compõe o Retrieve, ele basicamente tem aqui uma lógica de negócio do próprio Retrieve, e depois tem uma componente de IPMH Harvester, que vai basicamente agregar a informação de repositórios, de revistas ou de outros portais, catálogos, etc. E tem também um módulo depois de pesquisa federada, que está, digamos, embebido no sistema. Na parte da infraestrutura, eu normalmente, no contexto da Keep Solutions, utilizamos Docker com um servidor Linux. Depois, na parte da aplicação em si, digamos que é aquilo que acaba por ficar visível para o utilizador, nós temos a parte das APIs do sistema, tem uma API REST, e depois o módulo de Data Provider do próprio IPMH, que é a informação exposta para outros serviços externos. E depois temos a parte, digamos, web, que é aquilo que o utilizador final costuma ver e utilizar, que tem dois módulos que nós vamos ver aqui com mais pormenor. O
primeiro módulo é o Discovery, que é a parte pública, digamos assim, do retrievo. Depois temos a parte de administração do sistema, que é onde é feita toda a parte da configuração e gestão do serviço. Do ponto de vista do utilizador, existe o URL normal do serviço e depois existe um link específico para a administração, onde só o gestor do serviço vai ter acesso. Portanto, são estes dois módulos que nós agora vamos ver com mais pormenor. Relativamente à parte da descoberta, acaba por ser um sistema relativamente simples daquilo que é a sua utilização, a forma como está estruturado, é algo também, digamos, usual encontrar. A página inicial, tendencialmente, e de acordo também com a personalização que vocês podem fazer, poderá ser diferente disto que vocês estão a ver, mas geralmente vai ter aqui uma caixa para pesquisa simples, que é, digamos, a parte mais importante do retrievo, que é o processo de pesquisa. Contudo, na primeira página vocês podem também personalizar tudo aquilo que é o conteúdo que está disponível, colocar destaques, notícias, partilhar informação sobre eventos, cursos de formação, etc. Ou seja, podem personalizar e alterar toda esta página inicial para integrar com outros serviços. Ainda na página inicial, além do cabeçalho, do footer, etc., há a possibilidade também de incorporar os tops, digamos, que no fundo são resumos da frequência, por exemplo, dos autores que estão disponíveis no sistema, de acordo com a informação que foi agregada, das palavras-chave mais frequentes, das fontes de informação que têm mais trabalhos disponíveis, ou registros disponíveis, e, portanto, é algo que também pode caracterizar de alguma maneira aquilo que é a informação que está disponível para o utilizador. Isso também permite que o utilizador possa ter, digamos, a curiosidade de começar a navegar na informação diretamente através destes links que estão disponíveis na página inicial. A partir do momento em que nós fazemos uma pesquisa simples, vamos ter uma lista de resultados e nessa lista de resultados aquilo que foi o termo pesquisado vai ficar destacado das diferentes áreas, como por exemplo podemos ver aqui um exemplo no título e no resumo. Automaticamente vamos ter também depois os filtros do lado esquerdo, onde podemos refinar toda a informação de acordo com o tipo de acesso, a fonte de informação, o idioma, etc., que depende também em parte daquilo que são os metadados que estão disponíveis de acordo com as fontes de informação que vocês têm. E aqui um aspecto também importante, que já foi também abordado, que é o facto de nós podermos ver aqui a informação relativamente a este registro em si, ainda no retrievo, ou poder clicar diretamente para ver este registro, mas na sua fonte, no sistema original, onde depois lá poderemos ter acesso a outro tipo de serviços e funcionalidades que dependem de cada um dos sistemas que está aqui integrado. Um aspecto muito importante é a questão dos fakesets. Estes filtros sobre os resultados da pesquisa são muito importantes para se poder refinar, para podermos encontrar aquilo que nós pretendemos, que pode ter a ver com a questão do tipo de documento, se queremos algo de uma data mais recente e não uma coisa tão antiga, etc. Portanto, podemos aqui conjugar vários filtros e a partir daí diminuir a lista dos resultados que estão disponíveis. Uma outra característica importante e interessante neste contexto é podermos ter aqui também as miniaturas, que é algo que é, digamos, adicional àquilo que é o processo de agregação, ou seja, nós podemos ter um processo de agregação e, adicionalmente, solicitar que sejam obtidas miniaturas. Obviamente que isto só funciona quando o próprio sistema fonte tem essa funcionalidade ou, de alguma maneira, permite que se possa obter essa miniatura. Quando encontramos algo que nos interessa na lista de resultados, podemos consultar o registro completo no retrievo e aqui vamos ter acesso, digamos, a toda a informação que foi recuperada pelo retrievo a partir da fonte original. Algumas características, por exemplo, se tiver uma miniatura, ela fica aqui apresentada. Os
digamos, metadados que estão indexados, nós podemos clicar e, por exemplo, neste caso, clicar no autor e ver todos os trabalhos deste autor neste contexto do sistema. E isto para diferentes tipos de metadados que estão indexados, como, por exemplo, tipologias de documento, ou a própria fonte de informação que está aqui, ou palavras-chave, etc. Existem vários campos que depois são, digamos, que permite uma listagem automática baseada neste registro que temos aqui. Outra possibilidade, que é geralmente aquilo que depois vai culminar no final do processo, é clicar, neste caso no título, para, por exemplo, ir a um repositório, obter o PDF, ou ir a um catálogo da biblioteca e fazer uma reserva de um livro, ou até obter, a partir da biblioteca, uma versão digital desse mesmo livro, etc. Um outro aspecto muito importante, além da pesquisa simples, é nós podermos utilizar a pesquisa avançada. A pesquisa avançada, o que nos permite fazer é colocar termos, mas fazer uma pesquisa em diferentes campos de forma específica e utilizar os operadores booleanos para definirmos o que é que queremos ou até o que é que não queremos, por exemplo, numa pesquisa. E a partir daí refinar já à partida uma série de resultados que nós pretendemos. Portanto, em suma, o processo de pesquisa resume-se a este processo, ou seja, há uma pesquisa que pode ser simples ou avançada, que nos vai dar uma lista de resultados em que eu posso consultar diretamente já o registro completo no Retrievo, ou então, do ponto 2, passar logo para o ponto 4, que é aceder ao registro original na fonte de informação. Estas fontes de informação estão também disponíveis na página inicial para os utilizadores finais e, portanto, nós podemos ir aqui ao menu das fontes de dados, filtrar pelas diferentes categorias que foram definidas no contexto do sistema, isto cada utilizador vai definir as suas categorias, e depois poder ter acesso às fontes de informação. Isto é importante muitas vezes para o utilizador para perceber qual é o âmbito da pesquisa que ele vai ter neste contexto do Retrievo, para poder perceber quais são as fontes de informação que estão ali disponíveis. Tem também informação descritiva relativamente a cada uma delas, como o número de registros que cada uma tem, etc. Links para a própria fonte de informação e, portanto, é uma caracterização, digamos, da fonte de informação no sistema. Em termos de administração do Retrievo, esta é aquela área restrita para o gestor do próprio serviço e aqui, de certa forma, que se vai fazer todo o processo de configuração, de monitorização, de acesso a indicadores e que nos vai dar, digamos, toda essa parte de personalização. Uma das principais e das primeiras tarefas que um gestor vai ter que fazer é inserir fontes de dados. Estas fontes de dados, vocês vão ter sempre o interface em português e inglês para o utilizador final e, como tal, também na administração vocês vão ter que colocar os dois idiomas para depois o utilizador poder ter acesso a essa informação. Há também a possibilidade, por exemplo, de vocês terem uma fonte de informação que está registada no sistema, mas que para já fica privada e toda a informação não fica pública. Isso pode ser feito, por exemplo, para vocês testarem uma fonte de informação, perceber se o processo está a correr bem, se estão a ser bem carregados os dados, bem mapeados, e a partir do momento em que o sistema está ok, vocês podem torná-lo, digamos, público e ele fica disponível para pesquisa para o utilizador final. Relativamente às fontes de informação, é possível também colocar um logo e descrever algumas tags que depois vão fazer os filtros da lista de fontes de informação. Depois, a parte essencial tem a ver com ligar para uma fonte de informação um conector de dados. E aqui é que nós vamos dizer que para um determinado recurso nós vamos acrescentar um ou até vários conectores de dados. Podemos ter também essa possibilidade. Neste caso, o contexto mais usual será, por exemplo, adicionar uma interface ao IPMH
Esta interface, o IPMH, depois vai dar origem àquilo que é o processo de agregação, que nós podemos ativar ou desativar, se for necessário, mas por norma ele ficará ativo, e para esse mesmo conector podemos definir se queremos ou não agregar as miniaturas, caso o sistema suporte, e temos outra característica muito importante, que tem a ver com a agregação de texto integral. Esta agregação de texto integral, o que vai fazer, e depende se existe ou não texto integral do lado do sistema-fonte, vai obter o texto integral, por exemplo, de alguns documentos, como por exemplo PDF, e usar essa informação para efeito de pesquisa. Ou seja, quando o utilizador vai pesquisar informação, vai ter mais dados por onde pesquisar para poder recuperar mais facilmente e com mais qualidade, digamos assim, a informação que ele está a pesquisar, porque o âmbito e a informação que tem disponível para pesquisa é muito maior do que for apenas um resumo. Isso também é uma característica muito importante nestes sistemas de pesquisa. E a partir desta configuração, nós podemos depois definir, por exemplo, a periodicidade de agregação deste conector relativamente a esta fonte de dados e, a partir daí, fica, digamos, isso configurado de forma automática. Para nós termos uma noção mais concreta daquilo que existe em termos de dados, existe uma parte das estatísticas que tem aqui 3 níveis diferentes de estatísticas. Por um lado, são as estatísticas das tarefas que são executadas no sistema. Por outro lado, são os conteúdos que nós agregamos para o sistema. E, por outro lado, são estatísticas sobre as fontes de informação que nós temos configuradas no Retrieve. Depois, relativamente às configurações, existem várias possibilidades. O menu de configuração que vocês estão a ver aqui do lado esquerdo tem várias áreas, nós vamos ver depois só algumas, porque tem depois informação até um pouco já mais técnicas para estarmos aqui no workshop e no webinar a falar sobre isso, mas basicamente permite configurar todo o sistema, os nomes que estão utilizados. Outro aspecto, por exemplo, tem a ver com o CSS, ou seja, as cores que estão utilizadas no sistema. Outra característica importante, por exemplo, é vocês poderem alterar a informação que está no rodapé, que está na página inicial, de uma forma relativamente simples. Obviamente que implica aqui algum conhecimento básico daquilo que é HTML, mas a partir do momento em que está configurado, será fácil vir aqui, alterar um determinado título, acrescentar mais algum texto, sem qualquer, digamos, problema, e ficam com uma autonomia totalmente diferente. Outra característica, por exemplo, é a possibilidade de se poder alterar aquilo que são as traduções, ou seja, quer as traduções por si só de português para inglês, mas também, por exemplo, se eu quiser alterar uma forma, por exemplo, em vez de fontes de dados, eu quero chamar fontes de informação, eu posso vir aqui e alterar esse termo para outro termo que eu acho mais interessante. Portanto, no fundo, isto demonstra aquilo que nós vimos há pouco, que eram aquelas características de nós podermos personalizar o sistema, de o tornar totalmente interoperável com diferentes fontes de informação e de podermos ter um controlo absoluto sobre aquilo que acontece no contexto do sistema através das tarefas e depois também das estatísticas. E vamos passar agora àquilo que são os casos de uso. E como casos de uso, nós temos aqui vários exemplos da comunidade e que, de certa forma, demonstram de que forma é que este sistema, este tipo de sistema agregador de conteúdos, pode ser utilizado nos contextos reais. E, além destes contextos, existem outros onde podem ainda vir a ser utilizados e depende um pouco daquela necessidade e daquele problema que vimos inicialmente. E, portanto, se vocês têm esse problema, provavelmente o Retrieve é uma boa opção para resolver esse vosso problema. E começamos aqui pelo portal português de arquivos, que basicamente, como o nome indica, é um portal nacional focado na questão dos arquivos. E, portanto, neste caso aqui temos como fontes de informação
digamos, sempre o mesmo tipo, portanto, neste caso, arquivos, e temos aqui também uma dimensão nacional, que é também importante. Isto é um exemplo de uma rede nacional, digamos, de fontes de informação. Num contexto não nacional, mas mais regional, temos aqui o RIBAM, que é a Rede Intermunicipal de Bibliotecas do Alto Minho, que integra as diferentes bibliotecas da sua área. E, portanto, neste caso também são fontes de informação do mesmo tipo, que são catálogos de bibliotecas, e, portanto, permite que alguém daquela região possa chegar aqui e pesquisar a informação e vai ter acesso à informação em todas as bibliotecas da região, permitindo depois poder ir a uma ou outra obter aquilo que é a informação que o utilizador pretende. Noutra dinâmica, temos, por exemplo, Serralves, que incorpora no seu retrieval vários tipos de fontes de informação, que neste caso é um arquivo, a biblioteca e também o museu. E, portanto, são três sistemas completamente diferentes, de forma autónomos, mas depois existe este retrievo como o sistema que vai unificar todo o património, digamos assim, toda a informação que o Serralves pretende disponibilizar para os seus utilizadores. Noutro contexto, temos também o portal das instituições de memória e de defesa nacional, que, da mesma forma que Serralves, integra aqui arquivo, museu e biblioteca, ou seja, diferentes tipos de fontes de informação, mas que têm a ver com este contexto da defesa nacional, neste caso da memória da defesa nacional. Depois temos aqui um exemplo da Secretaria-Geral da Educação e Ciência, onde também tem uma fonte diversificada de dados, como arquivo, biblioteca e catálogo também de biblioteca. Depois temos um contexto aqui mais internacional, de certa forma sai deste contexto mais regional, local, institucional, e a Rede Portuguesa de Arquivos Digitais Asiáticos, de certa forma, vai buscar fontes de informação em vários países, mas com um tema, digamos assim, que neste caso vai agregar catálogos e repositórios de informação dispersos em termos internacionais. Depois temos aqui contextos que integram, por exemplo, informação científica e catálogos de biblioteca, como é o caso do Portal de Recursos Científicos do Instituto Politécnico Castelo Branco, e que no fundo utiliza a informação do catálogo local do Instituto, mais o repositório científico, e disponibiliza isso para a informação, portanto, disponibiliza essa informação para os alunos e docentes da instituição. Temos outro exemplo, que é o Portal Caminho, o Portal de Conhecimento e Memória, que no fundo integra bibliotecas, arquivos e o repositório institucional da Universidade do Minho, também aqui diferentes fontes de informação, que depois estão integradas num único local para efeitos de pesquisa. Outro exemplo é o Portal de Informação de Vila Franca de Xira, que no fundo integra aqui vários tipos de informação, como biblioteca, museu, arquivos, informação mais institucional, e portanto é outro exemplo, mais num contexto, neste caso do município, de integrar a informação que disponibiliza à comunidade através de um único ponto de pesquisa. E finalmente temos aqui outro exemplo, que é o Museu do Douro, que integra a informação sobre o museu, informação de biblioteca, informação de arquivo, relacionado com a questão do Douro. E, portanto, é mais um exemplo de como é que pode ser utilizado, neste caso aqui como o museu, para disponibilizar essa informação à comunidade. Um aspecto importante aqui é, por um lado, ter esta dimensão da possibilidade de termos isto de uma forma institucional, multi-institucional, regional, nacional, internacional, ou seja, é possível ter, digamos, vários níveis de integração e termos redes de diferentes níveis,
e essas mesmas redes podem ter uma característica, digamos, com fontes de informação de um tipo apenas ou de vários tipos. E, portanto, esta característica também é importante porque confere, digamos, ao sistema uma personalização muito grande para qualquer tipo de projeto que vocês queiram implementar no vosso contexto. E falamos aqui muito de contextos de bibliotecas, de repositórios, de arquivos, etc. Mas, do ponto de vista prático, nós podemos integrar aqui qualquer outro tipo de objetos de informação, nomeadamente, por exemplo, objetos de aprendizagem, ou dados científicos, ou outro tipo de informação que seja necessária noutros contextos que nós não abordamos aqui. Portanto, o sistema não está focado e restrito a estes sistemas por si. E vamos agora à parte da demonstração na prática, digamos assim, do retrieval, que no fundo vai compilar aquilo que vocês acabaram de ver neste momento. Portanto, eu vou agora parar a partilha e passar para a parte prática da demonstração do sistema. Penso que já estarão a ver. Portanto, esta é a nossa instância de demonstração do retrieval. Está disponível, vocês podem depois consultar, explorar e perceber um pouco como é que funciona. Neste momento existem mais de 4 milhões de registros de 24 fontes diferentes de informação. Na página inicial, como vimos, nós podemos personalizar toda esta parte que está aqui na página inicial, portanto, cada projeto vai definir qual a informação que pretende colocar e que tipo de informação pretende colocar. Neste caso, nós focamos um pouco nas características do sistema e depois temos aqui os diferentes tops, que no fundo é a informação que é agregada relativamente ao conteúdo que está disponível e que depois fica aqui sob a forma de índices para o utilizador final, e depois aqui a parte do footer. Depois temos aqui a parte das fontes de dados e também uma página sobre o sistema, onde podemos colocar, digamos, informação genérica sobre o serviço em si, e tudo isto também vocês podem personalizar de acordo com aquilo que é o vosso intuito. Temos a possibilidade de alterar o idioma para português e inglês e depois ter o acesso à área de administração que é restrita ao gestor. Do ponto de vista da página inicial, se eu efetuar aqui uma pesquisa, vamos ter uma pesquisa que vai ser efetuada sobre todo o tipo de informação e fontes de dados que nós temos aqui no sistema, e a partir do momento em que temos aqui a lista de resultados, está a demorar um bocadinho a aparecer, vamos poder filtrar aqui a informação através dos diferentes facets que estão aqui disponíveis, a fonte de informação, os tipos de documentos, por exemplo, e tudo isto, como eu falei há pouco, depende muito das fontes de informação que vocês têm disponíveis, ou seja, estes metadados do lado esquerdo dependem muito do que é que vocês conseguem ou não obter das fontes de informação e do modelo de dados que vocês definem. Depois de obtermos uma lista de resultados, temos sempre aqui um resumo sobre esta informação. Podemos alterar aqui a ordem da apresentação dos resultados, por exemplo, por data, por exemplo, e depois podemos aceder aqui a um registro. Neste caso, podemos aceder diretamente ao registro completo. No registro completo existe sempre uma distinção entre um resumo da informação, que é esta área inicial aqui. Caso tenha uma miniatura, vai ficar aqui disponível com um link para o registro, digamos, na sua fonte. Temos também aqui um link direto para o registro original e depois temos
digamos aqui, duas áreas onde temos os metadados relevantes, como por exemplo o abstract, o resumo, ou outros metadados. E tudo isto vocês poderão configurar diretamente no Retrievo e definir o vosso modelo de dados de acordo com aquilo que é a informação que vocês têm disponível. Se eu clicar, por exemplo, na miniatura, vou ser encaminhado para o registro na fonte e aqui posso ter acesso a mais serviços, por exemplo, de informação. Depois, ao nível das fontes de dados, ao clicarmos aqui nas fontes de dados, nós podemos vir aqui e efetuar, digamos, filtros sobre as fontes de dados que nós temos. Automaticamente temos aqui a informação de quantos registros existem para cada uma delas e para cada fonte de dados nós temos aqui um resumo sobre o número de registros, das miniaturas que foram agregadas. Podemos clicar para ver toda a informação disponível ou então ver o catálogo em si, digamos neste caso, que é um catálogo bibliográfico. Pronto, e isto no fundo é aquilo que o utilizador normal, público, sem autenticação, poderá ver ao nível do Retrievo. Passando agora para a área de administração, muito rapidamente, vamos ter aqui do lado esquerdo o menu de administração, que podemos abrir para ver a informação que nós temos aqui. Por exemplo, neste caso, temos as várias fontes de informação, podemos na mesma aqui, por exemplo, filtrar essas fontes de informação dentro da área de administração, adicionar uma nova fonte de informação, podemos editar uma fonte de informação e se formos acrescentar, digamos, uma nova, será esta a estrutura que nós vamos ter. Aqui as tais tags que no fundo definem depois os filtros que ficam públicos e que também ficam aqui na área da administração. Temos uma miniatura associada a este serviço e depois temos um conector de dados que neste caso tem o endereço do serviço e tem o endereço do OAI-PMH, que neste caso é um software que é o COA, e depois tem aqui a parte da agregação normal. A última agregação ocorreu no dia 14 à meia-noite e 11 e as miniaturas também aqui, neste caso, ocorreu um pouco mais tarde. Depois, temos aqui a parte das tarefas. As tarefas é, no fundo, os processos que foram desenvolvidos no contexto do sistema, de forma automática. Podemos ver, por exemplo, se estão a decorrer algumas. Neste caso, há uma tarefa, aliás, duas tarefas que estão a ser processadas neste momento. Uma que é o Arquivo Distrital do Porto e outra que é um repositório das Universidades de Lusíada. E, portanto, aqui nós conseguimos perceber o que é que está a acontecer, quantos trabalhos foram processados, etc. E nas concluídas podemos também ver o que é que aconteceu, com sucesso ou não. Podemos depois também filtrar pelas diferentes possibilidades que temos aqui, mas no fundo é uma forma que vocês têm de perceber se os processos de agregação estão ou não a ocorrer corretamente. Depois, outra parte, temos aqui informação estatística sobre todos os registros que nós temos aqui no sistema, ou seja, todos os itens que foram agregados e disponibilizados no próprio Retrievo. Está, não sei porque que não está. Ok, já aparece. E, por exemplo, neste caso, este é um dos gráficos que nos mostra a evolução do número de registros ao longo do tempo, para vocês terem uma noção do crescimento das vossas fontes de informação, por exemplo. Outra parte estatística tem a ver com as tarefas, ou seja, indicar quantas tarefas foram terminadas, quantas estão neste momento em execução, e depois mais algumas por tipo de tarefa, e depois também aqui a falha ou o sucesso das mesmas, etc. E com isto vocês podem ter já uma noção se estão a haver muitos erros ou não, e ter também alguns indicadores, principalmente na parte dos registros e das fontes de dados. É importante terem uma noção de quantos recursos têm, digamos, a distribuição de registros pelo número de fontes que vocês têm, ou seja, neste caso o Arquivo Nacional de Torre do Tombo é o registro maior que existe aqui integrado neste ambiente de demonstração. Também aqui
temos o gráfico para a evolução do número de registros. E, portanto, esta parte das estatísticas é aquilo que vos permite monitorizar todo o sistema. Depois, na parte das configurações, existem aqui vários submenus que vocês podem explorar, mas, por exemplo, se formos aqui ao tema, eu posso vir aqui à página sobre e alterar aqui alguma informação do cabeçalho da página, quer em português, quer em inglês, ou então alterar diretamente aqui o conteúdo em inglês ou o conteúdo em português, simplesmente alterando aqui o texto e depois guardando essa informação. Além disso, temos depois aqui informação sobre a versão do software que vocês estão a utilizar e também qual a licença neste momento que está integrada e quais os dados associados a esta licença, uma vez que é um software proprietário da equipe. E com isto termino aqui a demonstração do Retrivo.